Boa tarde você, meu irmão, você, minha irmã de Ideal Espírita, vocês, meus amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita. Queremos expressar os nossos sinceros agradecimentos pela sua companhia. Mas antes de apresentar o trabalho, ou seja, antes de falarmos do programa que nós vamos reproduzir, o programa número 50, oriundo da Web Rádio Estação da Luz, nós gostaríamos de lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita tem como objetivo a divulgação da doutrina espírita. Por isso, nós reunimos aqui o maior acervo possível de obras espíritas. Estamos reproduzindo agora a programação da Web Rádio Estação da Luz, uma programação classe A. E aí nós agradecemos a sua companhia e convidamos para mais um programa, o programa número 50, Divulgação Espírita e a Divulgação do Consolador. Apresentação de Rubem Castro, da Web Rádio Fraternidade de Uberlândia, Minas Gerais, e Elielso Tavares nos trabalhos técnicos da Web Rádio Estação da Luz. O Rubens Castro faz uma viagem pelos ensinamentos do Mestre Jesus e começa comentando a importância do serviço social espírita, ou seja, a comunicação através dos veículos, dos aplicativos da internet, o que tem facilitado essa divulgação. É um programa excepcional, e aí perderia a graça eu acrescentar detalhes. Eu convido a participar conosco agora da reprodução do programa número 50, a divulgação espírita e a divulgação do Consolador. O Consolador, naturalmente, ou Espiritismo. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Estás santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga, meu irmão. Que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa. Nós estamos aqui na Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E são 19 horas em Natal, sendo 19 horas é o horário do programa Estação da Luz, 21 anos no ar. E a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte, de São Paulo, do Rio, de Minas Gerais, de onde o Evangelho do Cristo está. E agora é um momento de muita alegria, particularmente para a pessoa que vos fala, Tavares, porque eu estou entrevistando alguém que eu sempre me esmerei muito na comunicação, que é o nosso querido Rubens T. Castro, entre outras coisas, da Rádio Fraternidade, né, de Uberlândia. Muito obrigado, meu amigo. Que bom que você está aqui na nossa Web Rádio Estação da Luz, meu querido. Boa noite e muito obrigado. Boa noite, Tavares. Boa noite a todos os nossos queridos amigos, irmãos
que sintonizam conosco agora nesse instante, para que a gente possa aproveitar esse instrumento fantástico de divulgação da doutrina espírita, do Consolador, usando o veículo de comunicação rádio ou web rádio, também chegando pela internet através dos canais das redes sociais como o YouTube, o Facebook. Para nós é uma honra, viu, Tavares, poder compartilhar com vocês que estão aí na Estação da Luz há mais de 20 anos no ar, né? 21 anos. E a gente sabe o quanto é difícil divulgar ou utilizar os meios de divulgação. Eu acho que a internet chegou para que a gente pudesse ter uma facilidade tão boa como essa, viu, meu amigo? De propagar a boa nova. Maravilha. Olha bem, é um prazer grande, porque é um sonho realizar, conversar com você, fazer um programa, bater um papo contigo. Eu gosto muito, lhe acompanho muito. E hoje é um dia especial, porque hoje, amanhã e depois são dias muito especiais. Muitos. Né? Hoje é dia 31 de março, então é um dia para o movimento espírita fantástico, porque o homem que morreu de pé, isso emociona muito. Rapaz. Eu estar podendo fazer um programa com você no dia que o homem morreu trabalhando em pé, dando todo um exemplo para uma humanidade, é algo que arrepia, viu, meu amigo? Me arrepia. A gente possa ter essa oportunidade também, né? Na hora de ir embora, tá indo embora o trabalho. Kardec é uma referência para a gente, e tem uma frase que me marca muito quando a gente começou no Espiritismo e foi adentrando, né? Que é: fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Para mim, isso é uma divisão, uma lógica que nos apresenta assim uma forma especial para essa jornada nossa, sabe? E nesses dias que a gente está tão assim, com tanta coisa acontecendo, a fé precisa estar aliada à razão. E eu acho muito bacana quando a gente começa a estudar Kardec, ver todo o trabalho que ele desenvolveu para codificar a doutrina espírita, o seu zelo, né, a sua preocupação para que a coisa ficasse redondinha. Assim, é muito bacana. E fazer o programa também nessa data, tanto 3 de outubro quanto 31 de março, são datas fantásticas. E o querido Chico, dia 2 também, é também outra coisa, meu amigo. Maravilha. Toca o coração. Toca mesmo, emociona. Mas eu queria lhe concitar para que você pudesse fazer a prece, o Evangelho. E você falou em consolação. Eu acho que o mundo está precisando muito mais de consolação do que esclarecimento, de instrução. Precisa realmente começar a conjugar o verbo amar em diversas possibilidades. E eu pensei aqui, esse livro é fantástico, esse livro, ele me acompanha há muito tempo, porque é um presente da esposa. Uhum. O Espírito da Jornada do Bom Combate. Deus. São de espíritos diversos, pela psicografia abençoada de Chico Xavier, e traz Emmanuel. E assim, Deus primeiro. É uma mensagem que parece que foi feita agora de tarde para nós. Ele diz assim: caminharás muitas vezes no mundo à maneira de um barco em um oceano revolto, sobre ameaças de escombros a cada momento. Entretanto, pensa em Deus primeiro e encontrarás o equilíbrio que reina inviolável nos seios dos elementos. Se a natureza parece descer a desordem, prenunciando catástrofes, não permita que a tua palavra se converta em agente da morte. Fala em Deus primeiro. Antes das destruições que hoje abalam a humanidade, outras destruições ocorreram ontem. Mas Deus plantou em silêncio novas cidades, novos campos, onde a ventania da transformação instalara o deserto. Se os profetas da calamidade e da negação anunciam o fim do mundo, traçando quadros de aflições e terror, crê em Deus primeiro, recordando que ainda mesmo na cova pequenina em que a semente minúscula é sepultada, o Senhor faz nascer a granja do perfume, a beleza da cor, a abastância da seiva,
e a alegria do pão. Se a dor te constrange, o peito em forma de angústia ou abandono, de tristeza ou enfermidade, recorre a Deus primeiro. Ele será o teu refúgio na tempestade, companheiro na solidão, esperança nas lágrimas, remédio no sofrimento. Diante de toda provação e à frente dos próprios erros, busca Deus primeiro. Ele, que mantém as estrelas do espaço e alimenta os vermes do abismo, ser-nos-á sustento e consolo. Neste ou naquele problema, quanto nesta ou naquela dificuldade, confie em Deus primeiro e sentirás que a nossa própria vida é uma bênção de luz para sempre, guardada nos braços do amor eterno. Sempre Deus primeiro. Meu amigo, nos brinde com a sua verbe através da prece que nós estamos iniciando o nosso trabalho, meu irmão. Pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, esse guia e modelo de todos nós, agradecendo a dádiva da vida, da oportunidade reencarnatória, dessa chance de trabalho na seara do bem. Aqui nos encontramos, Senhor, para mais uma tarefa singela, mas feita com muito amor, com muito carinho. Que cada um de nós aqui presentes na tarefa, os nossos ouvintes espalhados pelo mundo, o pessoal que está acompanhando, possa durante esses minutos receber de Ti o amparo e o auxílio de que necessitarem. Nesses dias de tanta turbulência, sabemos que Tu és o nosso porto seguro, aquele que nos consola, nos fortalece, para que a gente consiga seguir adiante nessa trajetória necessária para o burilamento do nosso espírito e do nosso crescimento. Que assim seja. Então, meu amigo, eu não sei, a gente nem testou, tá beleza? O som tá bom? Eu queria ter te perguntado. Tá ótimo, tá ótimo. Então, tá bom. O que é que você vai nos presentear nessa noite gloriosa do Evangelho de Jesus, através do Evangelho segundo o Espiritismo? O que é que você preparou com carinho aí pra gente? Olha, eu queria convidar os nossos amigos para a gente refletir numa mensagem do Espírito de Verdade, que foi trazida pelo Espírito de Verdade, ela está registrada lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, naquela parte das instruções dos Espíritos, e particularmente eu amo essa mensagem, que é o item número 7. Então a gente está aqui com o Kardecpédia na nossa tela aqui, eu queria convidar você que está nos acompanhando para a gente escutar esse trecho. E aí o Espírito de Verdade nos diz assim, olha: sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alures à força e à consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiquei a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração, de vossos corações, e ele então vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós,
porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. É isso aí. Adoro essa mensagem, viu, Tavares? Adoro. Meu amigo, você, não sei se você sabe, mas eu vou lhe dizer, eu sou do Bezerra de Menezes e era o capítulo que Bezerra em vida mais gostava e a nossa casa parava para estudar esse capítulo. Toda semana Bezerra de Menezes, em agosto. Então, algo que me toca muito, não só o 7, o 8, o 6, o 5, Sim, todo o capítulo todo 6, capítulo. é o Cristo Consolador. Inclusive, para você ter uma ideia, nós temos um programa aqui na rádio, a partir das 21 horas, que chama-se o Cristo Consolador. Eu não sei se você conheceu aí em Minas Gerais, Isobino Rezende, ele tinha esse programa, é amigo nosso de longas datas, nos presenteou com algo lindo e maravilhoso, que foi a sua amizade, e em homenagem a ele nós lançamos esse capítulo. Mas eu queria que você me fizesse um pequeno comentário com relação a esse item 7, porque ele começa em algo grandioso. Eu sou o grande médico das almas e venho. Ele está se predispondo a chegar a nós sendo esse grande médico das almas. E termina dizendo assim, se vocês me chamarem, eu venho. E é isso, Tavares, é interessante isso, porque é justamente essa informação que nós precisamos compreender. Veja, quando nós vamos observando a construção do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai vendo a lógica que Allan Kardec se apresenta. E quando nós nos deparamos lá no seu capítulo número 5, em que a gente vê lá as informações das causas anteriores e causas atuais das nossas aflições, a gente entende o porquê de determinadas situações estarem acontecendo na nossa vida. Mas assim, não basta só ter conhecimento, muitas vezes nós vamos precisar do consolo. Aí vem o capítulo 6 do Evangelho, que é o Consolador prometido por Jesus, também já naquela época. Por quê? Porque nós vamos entender que apesar de todas as lutas, de todas as dificuldades, nós nunca estamos sozinhos. O grande médico das nossas almas, porque a gente se preocupa muito, Tavares, com os médicos que cuidam do nosso corpo, que são importantes. Mas o corpo é um instrumento do espírito para que esse espírito se aprimore, para que ele consiga vencer desafios necessários. Então, às vezes, a enfermidade do corpo significa o quê? A liberação do espírito. Ele se liberta das algemas criadas por ele mesmo nessa existência ou em outras existências. E o Cristo é realmente o médico que vai apacentar, é o remédio que vai nos curar. A gente teve aqui, pertinho de Uberlândia, nosso querido Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, que fez um trabalho também fantástico. Quem conhece, e assim, a maioria das pessoas conhece o seu trabalho de divulgação, e é uma inspiração, porque o que aconteceu com o Jerônimo Mendonça serve de inspiração para a gente não desistir diante dos desafios. Então veja, quando ele fala para a gente que ele é o médico das nossas almas, e ele nos traz o remédio, porque é o remédio que realmente vai curar não só aquele corpo físico, mas principalmente o espírito imortal que nós somos. E o mais interessante é justamente quando ele encerra. Você me chamou? Eu estou aqui. Então a gente precisa compreender que e é isso que é interessante, sabe, Tavares? Porque o que a doutrina espírita nos apresenta? Apresenta algo que outras escolas religiosas não dão conhecimento ainda para a gente. As outras escolas religiosas, elas terminam no túmulo e ficam, às vezes, aguardando a salvação ou o inferno. A doutrina espírita supera isso e apresenta um Deus de amor, apresenta um Jesus, um irmão nosso, que alcançou degraus de elevação maiores e que nos convida a seguir os seus passos. Ele é realmente esse médico. E a gente precisa compreender que nesses dias tão difíceis que a gente está passando, tá? Já até falando um pouquinho do nosso tema, o papel nosso é compreender que nós não venceremos se nós não trouxermos Jesus para o nosso dia a dia. Mas não pode ser, sabe, Tavares, o Jesus da boca para fora. É jeito, O nosso desafio, veja, o nosso desafio não é que as pessoas sejam espíritas. Não, nós não queremos isso. O que nós queremos? O que nós almejamos? O que eu acho que Jesus torce? É para que os seus ensinamentos
trazidos há mais de 2000 anos, relembrados pela doutrina espírita, possam ser vividos. Nós vivemos num mundo hoje, Tavares, que as pessoas elas estão polarizadas. O bem e o mal, o direito e a esquerda, aquele que concorda, aquele que discorda, e aí nós não conseguimos dialogar. O que está faltando? O principal ensinamento que Jesus trouxe, qual foi? O amor. Então veja, falta para a gente justamente a prática do amor. O que a gente está observando? Nós estamos nos fechando em grupos, e aí nós só defendemos o nosso grupo. Isso não é amor. Onde está a fraternidade? A fraternidade é também um caminho. Então a gente precisa prestar bastante atenção nesses dias em que nós estamos tendo experiências desafiadoras. Essa pandemia, eu lembro que quando começou, eu falei, isso não vai chegar aqui não. Chegou. Não, isso vai ser rapidinho. Não foi, está até hoje. Então, o que isso está querendo mostrar para a gente? É preciso mudar o homem que aqui habita. Eu, você que está aí, Tavares, os nossos ouvintes, o pessoal que está nos acompanhando aí pela rede mundial de computadores. Gente, não vamos cruzar os braços esperando que Deus vá fazer aquilo que nos cabe fazer. Jesus veio até nós, trouxe os seus ensinamentos, vivenciou os ensinamentos, Tavares. Nós estamos numa semana em que Jesus entra naquela cidade aplaudido. Daqui a pouquinho, o que acontece? Todos aqueles que aplaudiram Jesus entrando vão fazer o quê? Vão condená-lo à cruz. Então veja, Jesus faz aquela peregrinação até o Monte do Gólgota, nos dando o quê? Um ensinamento fundamental para esses dias. Carregar a cruz. Ele nem precisava passar por tudo aquilo. Mas por que ele passou? E isso há quanto tempo nós tivemos essas informações? E o que nós estamos fazendo desses ensinamentos? Quantos de nós subimos na tribuna espírita, no púlpito, falamos, mas nós estamos vivendo esses ensinamentos? Esse é o grande desafio nosso espírita. A gente costuma dizer que a gente está se instruindo muito. E isso é importante. Mas não é só instruir. Se o amor não participar do processo, e o amor não pode ser de boca para fora. Os espíritos estão aí trazendo para a gente diversas informações que nos orientam a primeiro amar e depois se instruir. Mas é isso, meu amigo. Mas, minha amiga... Se deixar eu empolgo aqui, fala. Não vá se empolgando, porque quem está empolgado sou eu, é a Elza, minha querida, que manda um beijo para você, direto de Londres, a minha galega, a mãe do menino mais bonito do Brasil, que é Daniel Rossi. É verdade. Ela não vai discutir comigo nesse... A Aurenice. Um abraço. E a Mel aí estão mandando abraços e beijos. Mas enquanto você falava em Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado. Eu fiz uma entrevista com a Beth e com a Márcia, as meninas de Jerônimo, que você deve conhecer muito bem, e elas me emocionaram de fato e direito. Mas olha bem, enquanto você lia o Grande Médico das Almas, sabe o que eu me lembrei? Do amor de Jesus, que tem muito a ver com o que você acabou de falar. Ele deu o exemplo na semana chamada Semana Santa, em que ele, né, dá o exemplo maior de amor, lá no capítulo 16, no final da Santa Ceia, o item 33, ele diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, mas no mundo tereis aflições. Tendes bom ânimo, venci o mundo. Eu venci o mundo. É uma mensagem. Eu acho que essa pandemia ela chegou, no meu modo de ver, excetuando as questões das mortes, das separações, mas para fazer com que a gente possa trabalhar em 1 ano, 2, o momento que ela vai passar por aqui, creio eu, o que a gente não faria em 20. Eu acho que vai ser um grande salto, grande. A gente vai aproveitar agora, vamos aproveitar. Creio, não estou afirmando, mas pelo rompar dos tambores. Não sei se você concorda comigo, que até gostaria da sua opinião. Olha, eu vou começar trocando ideia com você, nisso que você falou,
do ponto de vista da comunicação social espírita. Tavares, o instrumento de divulgação espírita que a gente fazia aqui na Rádio Fraternidade desde 2009, quando a gente fundou a rádio pela internet, o trabalho que você está fazendo aí já era antes da pandemia. Então, era um trabalho que já existia, usando o quê? A rede mundial de computadores, que está aí já há muito tempo, fazendo o seu papel. Hoje, nós estamos dando um passo, porque antes a gente usava só o stream de rádio, de áudio. Hoje nós estamos jogando o stream de áudio, então está tocando na rádio, mas você também está tocando aí pelo YouTube, pelo Facebook, entendeu? É possível jogar para o Twitter, é possível jogar para o Instagram, ou seja, usar as redes sociais como instrumento de divulgação. Eram ferramentas que já existiam, mas não eram muito, vamos dizer assim, vista com bons olhos por grande parte das lideranças espíritas, de dirigentes espíritas, né? Então, assim, quando se falava em transmissão, por exemplo, eu falo por nós no começo, existiam algumas resistências, né? Lá em 2009, quando a gente fundou e a gente buscava os eventos espíritas para transmitir, às vezes a gente tinha uma resistência aqui, a gente tinha que explicar acolá. Mas aí, passado todo esse período, chegando a pandemia, o que aconteceu? As casas espíritas fecharam. O que a gente vai fazer? Aí você vê hoje live para tudo quanto é lado. Toda casa espírita fundou, ou na sua grande maioria, fundou o seu canal no YouTube, ou sua página no Facebook, e transmite as palestras, transmite estudos. Ferramentas como o Zoom, como o Meet, como outros, estão virando salas de estudo. E aí, o que é muito bacana, eu conversava com um amigo nosso ontem, lá de Santa Catarina, e ele me falava, né, da sala de estudo que eles estão tendo, que consegue juntar 400 pessoas nas salas. Ele falou assim, Rubens, se eu tivesse que fazer isso aqui fisicamente, eu não tinha espaço. Então, Tavares, veja, nós temos aflições no mundo porque exige realmente um rebuliço para transformação. Só que nós temos que também aproveitar os instrumentos que estão chegando conosco para que a gente opere, levando para aquelas pessoas o instrumento que vai ajudá-los a compreender o que significa esse momento. Porque é isso que a gente estava falando agora mesmo. A doutrina espírita nos possibilita enxergar com os olhos que ultrapassam a matéria. Para muitos, a morte é tudo. Mas para o espírito imortal pode explicar, do ponto de vista do espírito mesmo, o que significa esse momento em que os nossos entes queridos retornaram, às vezes, em função da Covid. Eles não estão desamparados. A vida prossegue. Ele é amparado porque ele também é um filho de Deus. Então, olha, o Espiritismo vem e nos mostra esse outro lado. Claro que a gente vai sentir, que a dor vai bater, porque quando nós vivemos esse momento de separação, nós somos humanos, nós vamos sentir. Mas o esclarecimento que a doutrina espírita nos faculta possibilita o enfrentamento dessas dificuldades com outros olhos. Ontem mesmo também a gente gravava um programa com um amigo nosso e ele relatava um problema. Uma filha que deixou um pai que perdeu uma filha, que deixou uma netinha com eles, e esse amigo nosso foi instrumento, porque ele era católico, mas sabia que ele era espírita, e ele estava muito aflito. A espiritualidade utilizou esse nosso amigo para conversar com ele, porque ele chegou e perguntou, você é espírita? Eu estou tão assim apreensivo. Aí o nosso amigo foi instrumento de Deus para poder levar um pouquinho do Consolador. E aí ele falou assim no final da conversa, nossa, você me tirou um peso, eu estou tão aliviado. Então, sabe, Tavares, imagine imagine se a gente conseguisse levar essa mensagem a mais lugares. E eu acho que é isso que está acontecendo hoje com os instrumentos que a gente está tendo, com a democratização, eu considero assim, uma democratização dos meios de comunicação, o uso da internet a um custo baixo, né, possibilitando fazer com que essa mensagem chegue aos quatro cantos. A gente não viu a Elza está lá na Inglaterra, que legal, lá em Londres. Assim vai, um amigo nosso pode estar acompanhando no Japão. Então veja, em tempo real, a gente chegando nos 4 lados do mundo. Né? Olha aí a Josefa, de Caiçara do Rio dos Ventos, interiorzinho aqui do Rio Grande do Norte. Legal. Que maravilhoso, aqui mais ou menos uns 100 quilômetros aqui de Natal. Então você pega Londres, Caiçara do Rio dos Ventos, e outros
né? Então, Isso é fantástico, sabe, Tavares? Às vezes a gente não consegue imaginar ou mensurar o alcance. Eu lembro quando nós fazíamos um evento aqui em Uberlândia, a internet era só rádio, né? Não tinha nada de assim de YouTube ainda, nem nada que possibilitasse a gente fazer. E a gente trouxe o Alberto Almeida para fazer a palestra de aniversário da rádio, nós fomos numa casa espírita, ele fez a explanação e abriu para perguntas e respostas. Foi muito bacana, porque ele até conta isso nas palestras dele. Ele falou assim, olha, a primeira ligação veio da França, a outra veio de uma chácara lá no interior do Ceará. Então eu falei, olha, você vê, a gente acaba sendo instrumento, sabe? E eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Igual você fez a leitura inicial, trazendo a mensagem, a gente leu o Evangelho. Olha quanto consolo e quanto esperança nós conseguimos encontrar usando esse veículo como propagador do bem. E você falou da questão da democratização. E também, com esse momento em que nós tivemos que, vamos dizer assim, procurar caminhos, nós encurtamos. Então, eu conheci o Espiritismo em Londres, na Europa, nos Estados Unidos, aqui na América, no Japão, Adalberto, tenho amigos. Então, isso é uma coisa que eu jamais poderia imaginar. É o que o seu amigo falou, 400 pessoas, pouquíssimas casas no Brasil tem um salão para botar 400 pessoas. Certo? Isso mesmo, então, isso mesmo. Olha onde pode chegar, é por isso que eu estou falando, o que ele ia levar uns 20 anos para fazer, pode aproveitar bem agora, a gente vai dar uma carreira boa, viu? Não, e é isso mesmo, sabe? É a gente fazer com que o recurso tecnológico possa ser utilizado. Veja, eu vou contar uma experiência que nós tivemos aqui com a Rádio Fraternidade e que pode ser também algo vivenciado por você, alguém que estivesse ouvindo com a gente. Nós tínhamos um programa de rádio numa emissora AM aqui em Uberlândia aos sábados de 8 da noite, de 7 às 8 da noite. Esse programa, ele ficou no ar, ele já estava no ar há mais de 15 anos. Eu cheguei, ele devia ter 10 anos no ar já, eu cheguei para a gente completar mais 5, né? E foi interessante porque o programa, ele tinha uma audiência muito boa, mesmo sendo aos sábados, né? Mas aí chegou um momento em que a rádio mudou a direção e os programas mudaram, a grade mudou, eles, vocês vão ter que, né, deixar nós não vamos mais, era um programa ganho, né, era doado, né, o horário. Eu falei, tudo bem, né? E a gente ficou 6 meses fora do ar. E nesse período, Tavares, a gente lutou para ter, vamos fazer o nosso... Porque a gente tinha eu sou de jornalista, então tá na veia essa coisa de querer comunicar, de usar um instrumento de comunicação para propagar a mensagem. E a gente trazia um resultado bacana, né, com o programa de rádio espírita. E a gente tinha uma rádio sendo vendida aqui em Uberlândia, a gente foi atrás. Rapaz, quando o pessoal falou, olha, a rádio está sendo vendida por R$1,5 milhão na época, isso lá em 2008. Falei, R$1,5 milhão? É a concessão do sinal para vocês usarem a frequência. Falei, nossa, R$1,5 milhão. Aí, onde é que a gente vai arrumar R$1,5 milhão, Tavares? Nossa, eu vou dizer uma coisa para você. Se fosse aqui no Nordeste, na época do São João, eu arranjava R$1 milhão. É R$1 milhão bem grande, né? R$1 milhão, né? Aí eu falei, gente, não tem jeito, porque você consegue o dinheiro, tá? Mas aí você tem que montar a estrutura técnica para uma rádio AM, que é muito mais caro. Aí a gente falou, tem que deixar, nós não temos condição. Mas aí, o que estava acontecendo? Nós estava chegando esse processo de internet, de rádio, e aí eu vou confessar para você aqui, Tavares, já falei isso para alguns amigos, já em outros programas, eu orava muito a Deus, falei, Senhor, eu quero continuar divulgando a doutrina espírita, então ajuda a gente a ter uma rádio. Cara, isso foi, a minha esposa é testemunha. Tavares, em dezembro de 2008, eu não lembro mais a data, assim, depois eu tenho que procurar aqui as anotações que eu tenho, mas eu lembro que eu acordei como se eu tivesse chegado de uma reunião no plano espiritual e falado assim, você vai fundar a Rádio Fraternidade. Então a primeira coisa que você vai fazer é procurar registrar o domínio radiofraternidade.com.br. Falei, como que faz para registrar domínio? Tavares,
eu só sei que eu fui e fiz isso, cara. Eu não sabia nada como funcionava. Por ser jornalista, você tem um conhecimento técnico da área jornalística, mas a parte técnica que funciona, o stream, programação, o que usa, eu não sabia nada. E aí foi que a gente fez. A gente pegou, registrou o domínio estava liberado, registrou o domínio, e aí foi correr atrás para saber como é que fazia, Tavares. Eu não tinha a mínima ideia. E aí daí nasceu, em 2009, em janeiro de 2009, a rádio funcionou da segunda quinzena de dezembro até 31 de janeiro de 2009, em caráter experimental. Dia 1º de fevereiro ela entrou para valer. 1º de fevereiro de 2009 ela entrou para valer no ar e está até hoje. Então veja, quando você se dispõe a ser um instrumento do bem, você nunca fica desamparado. E foi assim, pessoas chegaram para somar com a gente, para nos instruir. E aí, de lá para cá, Tavares, o que a gente foi vendo? Foi vendo vamos dizer assim, foram ampliando os leques de possibilidade. A gente começou um computadorzinho pequenininho, tal, sabe, bem simplesinho. Aí depois, vamos fazer a transmissão de evento ao vivo? Vamos. Por que, Tavares? Se a gente vê rede de televisão transmitindo futebol, jogo de basquete, de vôlei, natação, corrida de cavalo, por que a gente não pode transmitir os eventos espíritas? Foi essa ideia, porque tem gente que gostaria de estar acompanhando um evento espírita, mas não pode estar aí. Por que a gente não transmite o Congresso A, o Centro Espírita quer fazer uma palestra com o expositor B, C, D? E aí a gente começou usando, a gente se deslocava para o local, usava o 3G, depois o 4G, entendeu? De telefonia móvel, e assim foi, fazendo com que a gente visse as possibilidades de divulgação espírita com outros olhares. E a gente tem aqui, eu imagino que você também deva ter muito aí, material em que a gente acaba sendo consolo para as pessoas. Eu não me esqueço, Tavares, de um momento que nós estávamos tendo com o expositor Simão Pedro. Eu estava aqui no estúdio, nós tínhamos um companheiro nosso na cidade de, acho que é Coromandel, e o expositor Simão Pedro fazendo a palestra lá. O Simão fez uma fala que foi muito tocante. Imediatamente eu recebi aqui no Skype uma mensagem de texto de uma pessoa dizendo assim, olha, literalmente vocês salvaram a minha vida hoje. O Simão tinha acabado de fazer uma fala que tocou tanto o coração daquela pessoa que imediatamente ela pegou e escreveu no nosso Skype, que o Skype era o programa de conversa na época, né? E eu imediatamente passei para o nosso amigo lá, que estava acompanhando com a gente também lá em loco, e ele se emocionou muito ao reportar isso ao pessoal. Então, Tavares, a gente é meio, a gente é instrumento para que a mensagem toque os corações. E isso é um pequeno exemplo que fortalece a gente para que a gente persista no trabalho, que não é fácil. E eu imagino que você também deva ter muito disso aí. E principalmente, Tavares, nesses dias de tanta pandemia. Eu lembro do ano passado, esse ano, as pessoas angustiadas, agoniadas, e aí entra o nosso papel de consolo, usando o que, Tavares? Essa ferramenta de comunicação e essa possibilidade de propagar o Consolador. Imagina alguém que estava prestes a cometer um suicídio e que escuta uma mensagem que fala, opa, vou mudar de pensamento e não vou fazer isso mais. Salvou uma vida. O trabalho já vai. O trabalho, já falo para o professor, o trabalho já valeu. Qualquer coisa que a gente fizer aqui da agora para frente, esse resultado, essa resposta, já valeu o esforço que a gente teve. Eu sempre costumo dizer assim, que nesses momentos, aquelas nossas contrariedades que tem, a internet cai, aquelas coisas todas, quando ocorre isso, parece que desaparece uma energia maravilhosa. Entrevistando os atuais presidentes da Rádio Rio de Janeiro, desde 71, e é parceira nossa aqui em alguns programas, eles nos relataram um caso muito interessante, a Rádio Rio de Janeiro, e em São Paulo o cara ia cometer suicídio. Né? E olhe bem como é que o negócio, ele ia pegar o carro, para ir não sei para onde, pegou um táxi para ir para algum local, para ali tentar o suicídio. E no meio do caminho o cara estava sintonizando a rádio, e o cara estava falando justamente desse assunto. Ele parou na hora. Então, quando você me contou essa história com o Simão, também nos emociona. É o que nos leva para frente. Com certeza absoluta, esses momentos extremamente gratificantes. Se for uma só,
já valeu todo o esforço de 10, 12, 15, 20 anos, não interessa. Já valeu tudo. O resto é... E você sabe, Tavares, a gente fica observando. Eu sou um apaixonado por rádio, então eu vejo na Rádio Rio de Janeiro, na Boa Nova, sim, ferramentas fantásticas que abraçaram essas possibilidades de divulgação espírita. E a gente sabe de bastidores o quanto é difícil manter. Eu lembro das campanhas que o pessoal da Rádio Rio de Janeiro fazia para poder consertar os transmissores. Veja, e às vezes a gente que está do lado de cá, que é um consumidor desse conteúdo, não compreende a luta que é fazer a divulgação espírita. Porque, na verdade, qual que é um grande anseio que a gente tem? Veja, sonho do Rubens. A gente tem uma TV espírita, era ter uma TV espírita aberta, num sinal aberto. Que igual eu escolho a TV A, B, C, D, eu pudesse ter a TV espírita lá também. Eu lembro. É o mesmo sonho meu, amiga, há muitos anos. Olha, ontem mesmo a gente lembrava de um camarada, hoje ele está no plano espiritual, que é o Alamar Regis. Olha, comedor de camarão, veio aqui em Natal, então, vai comer que gostava. Pense, olha, acaba retado. Assim, o pessoal às vezes, é isso que a gente tem que entender. Todos nós temos desafios, sabe, Tavares? Nenhum de nós é um ser perfeito, mas a gente precisa trabalhar com aquilo que é positivo de cada um. E ninguém pode negar esse lado do Alamar Regis, que foi de ser uma pessoa que arriscou. A revista Visão Espírita, quando eu tive ela na mão, falei, meu Deus, que coisa mais linda! Olha só, é o papel da Veja, é o papel da revista Veja. Cara, assim, isso é valorização. O que ele fazia, alugando espaço para poder pôr no ar um programa espírita via satélite, transmissão de eventos ao vivo que ele fez, sabe? Então, assim, aí vem o pessoal da TVC, eu levo o pessoal da TVC, depois virou TV FEB, o pessoal da TVC tentando colocar, as pessoas às vezes não compreendem, por que não está nos canais de TV a cabo? Porque custa dinheiro, gente. Tudo custa dinheiro. Então, veja, por que às vezes a gente precisa da colaboração das pessoas? Porque, por exemplo, essa ferramenta que nós estamos usando aqui, que o Tavares está usando, ela tem um custo. Então, a gente precisa saber diferenciar, a gente precisa dar valor ao livro, o livro espírita, por exemplo. Como é que ele é feito? Ele é de graça? Não tem jeito. Poderia ser de graça, poderia doar, mas como é que você doa se você tem um custo? Não existe nada de graça. Então a gente precisa entender o que a gente tem que fazer. A gente tem que ser fraterno. E se eu posso adquirir, então eu vou lá, adquiro um livro, eu estou ajudando a instituição A, a instituição B. Tavares está aí com o trabalho da Web Rádio Estação da Luz. O que eu posso fazer para ajudar? Então, assim, o que a gente precisa entender? Nós só vamos conseguir fazer as coisas se nós nos dermos as mãos. Tá lá o pessoal do Rio de Janeiro que precisa todo mês custear a folha de pagamento de funcionários, porque não dá para levar uma rádio do porte como a da Rio de Janeiro, por exemplo, da Boa Nova, só com voluntários. Custa dinheiro. Por quê? Porque a emissora está 24 horas no ar. Entendeu? Então, assim, a gente precisa entender que existe algo que, se a gente quer realmente que essa mensagem conforte corações, a gente precisa dar as mãos. Eu fico pensando comigo, Tavares, imagine a gente podendo levar esse evangelho tão claro que Allan Kardec organizou aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, mundo afora. Quantos consolos! Quem pega lá o capítulo 5 do Evangelho que a gente falou hoje no comecinho, vai ver o porquê do sofrimento. Por que eu sofro? Deus não gosta de mim? Não, pera aí, vamos estudar aqui. Você vai entender. Então veja, se a gente tiver uma união entre nós, e é isso que a gente precisa entender também, sabe, Tavares? Tá à frente de um trabalho, eu falo muito isso para mim e o pessoal que nos ajuda. Fala assim,
Nós somos meio. A mensagem não é minha. Então eu estou aqui no papel de ser um instrumento para que a mensagem de quem se propague? Do Cristo. A mensagem da boa nova possa chegar e consolar os corações. Então não é o Rubens, não é a equipe da Rádio Fraternidade, não. Nós somos um meio para que a mensagem chegue. Porque o que acontece? Nós temos que lutar todos os dias, Tavares, contra o nosso orgulho, contra o nosso egoísmo, contra o nosso personalismo. Porque cair, Tavares, é num piscar de olhos. Então, se a gente não prestar atenção, quando a gente vê, a gente está se achando melhor do que todo mundo. Uma vez, um amigo espiritual, Tavares, eu falo muito isso porque eu falo primeiro para mim. No começo, a gente ficava sempre olhando assim, nossa, deixa eu ver como é que tá a audiência aqui, né? Tal, nossa, sim, tal, aí o amigo espiritual falou para mim assim, pois é, né? Eu sempre desistia disso, sabe por quê? Porque isso aí não é o mais importante. O mais importante é que a mensagem conforte. Se uma pessoa estiver acompanhando, mesmo que essa pessoa seja você, já terá valido a pena. Então é isso que a gente tem que entender. Nós sermos meios de propagação desse Consolador usando os instrumentos que nós temos nas mãos. Esse instrumento que a gente está usando agora é um dos instrumentos. Então quem está nos acompanhando agora, onde tiver, na casa espírita que frequenta, né, como é que ele poderia, por exemplo, usar a comunicação social para poder fazer uma diferença? Veja, pense, converse ali com as pessoas da direção da casa, se coloque na condição de ajudar. A gente tem uma galera jovem aí que para a gente acompanhar, tá? Mas eu vou te falar, estou tendo que ter um esforço e a ajuda da minha filha. Falei, gente, filha, vem cá, o que é esse tal de, como é que chama agora? TikTok, né? Como é que é? O que é isso? Como é que chama? É do dinheiro, né? A minha filha, Elizabeth Nenê, é meu braço direito, mão esquerda, tudo, meu amigo Delcio também, certo? Porque tem tecnologias que a gente, depois passou, eu estou beirando os 60, fica meio difícil, a gente não veio com esse HD todo, sabe? É uma complicação, graças a Deus, tem essa turma jovem. E você falar em jovem, eu não sei se você, isso também aí está ocorrendo, nós tivemos um hiato no movimento espírita, que aquela juventude de há 30, 40 anos atrás envelheceu e não veio uma juventude atrás para fazer o elo. Mas agora está, pelo menos aqui em Natal, está surgindo uma turma jovem que está fazendo chover com sol e tudo. E com raio, e com arco-íris. Eu não sei se isso está ocorrendo aí para bandas do sul do país, mas aqui o jovem está entrando com muito vigor, em tudo, na arte, na divulgação, nas palestras, em tudo, o jovem está, de fato e direito, tomando o seu assento. Isso me deixa muito tranquilo com relação ao prosseguir da doutrina, né? É porque a gente precisa pensar, Tavares, que todos nós somos passageiros. Então, veja bem, a casa espírita tem que se preocupar, porque nós passamos, a casa fica. Então, nós precisamos preparar. Se nós excluímos os jovens, como talvez tenha ocorrido nesse ato que você falou, nós ficaremos com dificuldades. Ainda bem que realmente está chegando essa galera nova, que chega num momento em que a tecnologia está bem avançada e nós precisamos muito deles, da tecnologia desses meninos, para poder nos ajudar nesse processo. Mas eu acho que se a gente não olhar esses jovens que estão chegando, porque veja, Tavares, eu conversava com um amigo nosso também esses dias, a gente precisa do jovem. Então, se você traga o jovem para trabalhar com você ali, porque aí ele vê as diretrizes, porque o que você junta? A jovialidade com a experiência. E aí ele vai aprendendo com você. Então, quer dizer, você vai ensinando a tarefa para o jovem, que é afoito, que tem uma energia danada, né? E a gente com a experiência vai moldando, falando, calma, não é assim, vai dessa forma, até o ponto que você possa soltar as rédeas e ele caminhar. Então, às vezes, a gente teve um momento, eu vou assim, aqui nós tivemos, na nossa região, por exemplo, hoje não é mais assim, mas nós tínhamos casas espíritas que não aceitavam a música.
nas casas. Olha para você ver a arte espírita, a música espírita. Hoje não é mais assim. Mas veja, criou-se resistência em relação a isso. Então veja, o jovem tem uma energia que precisa extravasar. E ele vai extravasar muitas vezes aonde? Na arte, no teatro, na música, na dança. Então se você consegue direcionar isso dentro dos preceitos da doutrina, você não deixa sair do seu controle. Então é muito melhor você tê-los com a gente nesse processo, sob a orientação, onde que você vai moldando, para que tudo transcorra de uma forma muito bacana. E você tenha eles com você. Porque se você fizer, o que aconteceu? Muitos saíram, muitos abandonaram, foram buscar outras escolas religiosas em que eles podiam cantar, podiam dançar. E a gente também pode abarcar isso dentro do nosso movimento, dentro do nosso meio espírita. Olha quanto a arte espírita tem para nos presentear. Nós temos artistas espíritas, vamos dizer assim, ou músicos, pessoas que se envolvem com isso, para todo lado do nosso país e fora do país. Vocês aí, pessoal do Sul, aqui do Centro-Oeste, enfim, todas as regiões. Um conteúdo. E quando eu fui cair a ficha em relação a isso, sabe quando, Tavares? Quando eu comecei a montar a rádio e que eu fui buscar o material musical para a rádio. Falei, gente, olha quanta coisa. Quando nós começamos na Rádio Poti AM, que era uma rádio aqui de Natal, os nossos referenciais eram só 2 CD, do Grupo Acorde, que é muito famoso aqui, e do Grupo AME. E não tinha nada. Hoje é uma diversidade. Inclusive, a nossa família espírita, e uma filha minha faz parte da ABRAT, da associação, e também é artista espírita do Grupo Persona, é um grupo que tem quase 20 anos de arte espírito, coral, passo rolo, então, uma arte grande. Então, e outra coisa também, você falando do jovem, nós temos um evento aqui em que um jovem fez ele me disse algo que até hoje eu guardo. Ele disse assim, meu irmão, eu não sabia que a gente podia se divertir tanto sem bebida, sem dança doida e sem música maluca, como eu me diverti agora nesse final de semana dentro de uma campanha espírita. Então, até nesse íntere também de você dar uma opção a esses jovens que estão aí, né, meio solto, também é importante. E eu acho que a arte e a divulgação passa por isso. Mas chegou já aqui perguntas no nosso... Então, vamos fazer aqui as perguntas que chegaram, que a gente sempre prestigia o caboclo perguntador, né? Vamos lá. Abreu de Afogados, aqui no Recife, Pernambuco. Aí, aqui tem uma rádio, aqui, não sei se você conheceu, a Rádio Clube de Pernambuco, aqui um locutor. Nossa! De Recife para o mundo. Pense num cabo com muita força. O que é comunicação social espírita dentro do centro espírita e o que é que abrange Hugo Abreu aqui de Afogados? Então, Hugo, vamos pensar o seguinte, a comunicação social é um instrumento que a gente utiliza, uma forma de levar a comunicação. Vamos pensar o seguinte, a casa espírita, né? Como é que ela pode desenvolver esse trabalho de comunicação? Acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar, por exemplo, quais são as atividades que a casa realiza? Tá, pontuadas essas atividades, como é que nós podemos fazer para divulgar essas atividades? Né? Então aí, você precisa pensar que meios seriam possíveis ser utilizados ali dentro da casa. Veja, a gente, hoje talvez nem tanto, porque nós estamos com muitas casas com os trabalhos suspensos, né? Mas vamos imaginar que a gente já tem vencido a pandemia, que a gente está frequentando a casa, mas o que a gente pode ter? A gente pode ter, por exemplo, um mural de avisos, que pode se transformar num instrumento em que a comunicação possa ser utilizada. Você pode, por exemplo, também nesse mural, né, criar mensalmente, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, um material que possa ser fixado ali, ou então que possa ser distribuído, um jornal. Cria-se um jornalzinho da Casa Espírita, com as informações das atividades que a casa realiza. Você pode trazer uma mensagem do mês e colocar ali no jornal, né? Você pode também aproveitar as redes sociais. A Casa Espírita ela já tem uma rede social, um Facebook,
um canal no YouTube, uma conta no Instagram. E aí você usar essas ferramentas para que o trabalho da casa espírita possa ser propagado junto àqueles que frequentam. Então, assim, a comunicação social hoje, ela tem possibilitado a gente fazer um trabalho diferenciado. Então, por exemplo, ó, reunião pública, segunda-feira, com o expositor A, nós vamos ter a presença do expositor A. Então, você divulga isso na sua rede social, né? Você divulga a relação de expositores do mês, no mural, enfim. São meios que nós temos nas mãos em que a comunicação social espírita pode ser usada para divulgar as tarefas da casa espírita, mas também podem ultrapassar os limites da casa espírita. Por exemplo, na cidade. A cidade vai receber um expositor espírita que vem de fora. Ali você pode divulgar isso ali no seu mural, nas suas redes sociais, o trabalho de unificação. Então, veja, o leque é a gente pensar, divulgar o espiritismo para aquele nosso público, para aquele público que frequenta a nossa casa espírita, que está conosco, para que ele fique ligado naquilo que o espiritismo está fazendo. Tá certo? Muito bem. E tem um amigo nosso que já está no plano espiritual, Toninho, inclusive também um incentivador do jovem da arte, e ele fez o seguinte, ele fez 10 perguntas e respostas, e enxestou num caderninho pequeno. E ele distribuiu com os jovens na periferia do centro, ao derredor do centro, onde ele estava localizado, para que as pessoas pudessem ler, certo? E ter o interesse de chegar até a casa. Porque normalmente tem aquelas visões meio atrapalhadas. Mas foi uma ideia, assim, fantástica, maravilhosa. E isso veio de um jovem, que ele, como coordenador, ele organizou e botou no papel. Então, existe milhões, porque o material que nós temos o material é bom. Esse tal de Evangelho de Jesus, junto com o Espiritismo, amigo, é negócio maravilhoso. Quantas histórias a gente tem, Tavares, de pessoas que pegaram o Livro dos Espíritos pela primeira vez e não conseguiu parar de ler. Tem gente que varou a noite, terminou o Livro dos Espíritos, por quê? Sedento de ter vamos dizer assim, relembrar aquilo que já sabia, né? Que já trazia do plano espiritual, recebeu o livro ali, falei, nossa, é o próprio Bezerra de Menezes, né, Tavares? Quando ele se deparou com aquilo ali, e assim vai, o Eurípides Barçanufo também. Então, assim, a gente tem nas mãos um material. Leon Denis também. Leon Denis também, é verdade. Então, a gente tem nas mãos um instrumento que realmente ele é um consolador. Nós é que às vezes a gente é um pouquinho tímido nesse. A gente não é proselitista, é o que eu falei agora mesmo. As pessoas não precisam virar espíritas, elas só precisam ser pessoas de bem. É isso que a gente tem que entender. Porque se você é uma pessoa de bem, meio caminho está andado nesse processo. Porque não é o fato de ser espírita ou de qualquer outra denominação religiosa que nos faculta, entre aspas, a salvação. Então, que a gente entenda que se nós não mudarmos, é isso que a gente falava antes, Tavares, se a gente não mudar, se a gente não se transformar, a gente vai fazer o quê? A gente vai falir novamente. Então, assim, hoje você é melhor do que ontem? Como é que você tem encarado os desafios da jornada? Pare para pensar, você que está nos ouvindo agora, qual é a razão da sua vida? O Espiritismo te responde a razão da sua vida. Você pode ler lá no Livro dos Espíritos, você vai descobrir o que você está fazendo aqui e por que você está aqui. Agora, se você quiser virar espírita, ótimo. Mas se você quiser continuar seguindo a sua escola religiosa, mas se você se transformar e falar assim, hoje eu sou um homem diferente, que vive os ensinamentos do Cristo, está valendo. Isso é que é o mais importante. É consolação com interrogação. Ele bota a gente para pensar, não é só consolar, ele bota a gente para pensar. Tem um amigo nosso que diz assim, Espiritismo, meu amigo Tavares, faz tic-tac funcionar. É isso mesmo, é isso mesmo. E a gente, quando a gente dá uma escorregada, a gente, assim, quando a gente faz algo que não é legal, a gente já recebe um alerta da consciência. Por quê? Porque você já adquiriu um conhecimento. Opa, aquilo ali que você falou pro fulano não foi legal.
Não é isso que você aprendeu. Você não estudou lá que é preciso ter tolerância? Como é que você foi intolerante com fulano? Peraí, você que conhece o evangelho tá dando esse tipo de resposta? Peraí, ele não conhece, você conhece. Então você precisa dar o primeiro passo. Olha o que isso significa, Tavares. Significa que você vai fazer um trabalho de aperfeiçoamento. Né? E muitas vezes, Tavares, a gente vê as pessoas não quererem, às vezes, adentrar nesse conhecimento justamente por causa da cobrança que nós faremos com nós mesmos. Tem um amigo meu que diz assim, Tavares, não me fala nada não, quanto menos eu souber, para mim é melhor, Tavares, não me fala nada não. Tá bom, tudo bem, não tem problema, vamos continuar, amigo. O Chico dizia que depois de 10 minutos de evangelho, acabou, meu filho, não tem jeito mais não. Severino Ramos, eita, sim, de Lisboa, um rapaz de Alfama, Lisboa, e a primeira vez que ele mandou como Alfama, Lisboa. Aí eu pensei que Alfama era o nome do caboclo, certo? Tá. O que o trabalhador espírita precisa fazer para trabalhar com a comunicação e a divulgação do espiritismo. Eu acho que é Vinícius Moraes, ele diz assim, para amar tem que ter peito de remador. Tem um poema dele que ele diz assim, para não sei o que, para amar tem que ter peito de remador. Olha só, Severino, a gente precisa, num primeiro momento, ter vontade de fazer aquilo a que se propõe. Eu vou contar uma experiência, e aí trazendo para esse trabalho que a gente faz na Rádio Fraternidade, e talvez o Tavares também possa até completar por causa da experiência que ele tem de divulgação também. Começar um trabalho, qualquer que seja, ele é fácil. Mas a permanência do trabalho, ele vai te consumir. Quando eu falo consumir, é o quê? Vai exigir de você uma dedicação, um esforço. Então, veja, o primeiro passo é querer fazer. E aí, se você tiver um conhecimento de comunicação social, ajuda. Mas se não tiver, esse não é essencial, não é o fundamental. Eu lembro da uma querida amiga nossa, que hoje ela está como presidente da Federação Espírita de Goiás, a Ivana Raisk, e quando a gente conheceu ela, a gente estava no comecinho da rádio, que a gente fez um contato para fazer a primeira transmissão do Congresso Espírita deles, ela era assessora de comunicação da FEEGO, da Federação Espírita de Goiás, e ela conversando, depois a gente estreitou bem a amizade, ela não era da área, mas tinha muita vontade. Então, assim, os primeiros passos é ler um pouquinho sobre comunicação social e depois ver, como a gente falou na resposta anterior, que instrumentos nós temos nas mãos para fazer o trabalho de divulgação da casa espírita que eu estou frequentando. Sempre isso, gente, em acordo com a direção da casa espírita. Então, por exemplo, a casa tem um departamento de comunicação social. A FEB tem uma orientação nessa área de comunicação social. Inclusive, a gente tem uma parte lá, um artigo que a gente escreveu na época sobre essa parte de rádio. É um trabalho muito bacana feito pela FEB já há algum tempo. Você encontra no site da FEB, né? Se não me engano, chama Diretrizes de Comunicação Social. É só você digitar Comunicação Social Espírita, né? Você vai conseguir localizar esse documento. É uma forma de você entender como é que funciona e que meios são possíveis para desenvolver um trabalho de comunicação social. Muitas vezes, sabe, Tavares, as pessoas entram em contato comigo, eu quero montar uma rádio espírita. Você me ajuda? Ajudo. Faz isso. Na minha época não tinha tantas oportunidades, nem tantas facilidades. Hoje não. Hoje o cara já te entrega a rádio funcionando em 10 minutos. Na minha época era diferente. Mas o que eu costumo dizer para as pessoas? Olha, gente, não é só começar. Porque quando você começa uma tarefa com a espiritualidade, um abraço para Adalberto, arigatô, Adalberto. Meu arigatô preferido. Quando a gente começa um trabalho, a gente precisa entender que a gente está dando um pontapé numa tarefa, assumindo uma responsabilidade, e é preciso que a gente avalie, é isso mesmo que eu quero? E assim, pensar que não pode ser uma coisa personalista.
de autopromoção, porque senão a chance de falhar, de cair, é muito grande. Sabe? Então, assim, avalie bastante assim os meios que você tem nas mãos hoje e vá em frente. Nós sempre teremos a ajuda da espiritualidade, viu? Nunca vai ficar faltando o amparo do alto. Agora, é preciso que a gente se compromisse com aquilo que a gente está querendo fazer. Eu costumo dizer que o importante não é começar, qualquer um pode começar, principalmente nessa época agora, mas é o continuar. E as federativas, de uma forma geral, elas têm os seus departamentos de comunicação, têm orientações, a própria FEB tem, se não me falha a memória hoje, quem está é até o André Siqueira, que é aqui de Natal, Isso. nosso querido Verdade. filho do Fídia, né? Também amigo nosso aqui do Rio Grande do Norte, e é uma área maravilhosa de se trabalhar, mas tem que ter peito de remador, tem que querer fazer e continuar. Tem que jogar em todos os cantos, né, Tavares? Né? Como assim, no futebol, você vai lá escantear, escanteio, corre para cabecear e depois tem que correr para defender o gol. Não, e agora tem que ver o VAR. Tem o VAR ainda, é verdade. Você viu tanto que eu já estou atualizado com o futebol, né? Dar um beijo aqui para uma pessoa que eu gosto muito, que é o meu amigo Adalberto. Lá vai fazer um programa aqui com a gente no final do mês. O tema é maravilhoso. Aqui, em abril a gente já vai começar a divulgar. Olha bem, de Costa Raposo, da Lapa, aí no Rio de Janeiro. Acho que foi Fernando Pessoa que falou: navegar é preciso. Peraí, navegar é preciso, viver não é preciso. Divulgar é preciso, mas de que forma? Por todos os meios possíveis. Olha, se nós tivemos alguns anos atrás um programa que eu falei assim, quando eu vi ele na TV, eu falei, fantástico, o programa Transição, que era produzido pelo pessoal de São Paulo em rede nacional. O pessoal da FEB, quando nós tínhamos um programa também chamado Terceira Revelação, programas maravilhosos. Enfim, a gente tem que usar todos os instrumentos ao nosso alcance. Hoje nós estamos na internet com a possibilidade, quando a gente falava da democratização dos meios de comunicação, quando nós falávamos que a gente queria adquirir uma rádio que custava aquele valor altíssimo, hoje a gente está chegando não só em Uberlândia, mas no mundo, como vocês agora, estão chegando no mundo usando o quê? A rede mundial de computadores, que tem um custo, mas um custo bem menor. E vocês que estão nos acompanhando, prestem atenção. Todos os meios de comunicação estão usando o que hoje? Internet. As grandes redes, elas estão fazendo isso que a gente está fazendo aqui. Antes tinha um tal de padrão, você já estava assistindo, antigamente tinha um tal de padrão Globo de qualidade. Hoje a Globo faz uma transmissão, ela picota igual a da gente. Porque está usando internet. O importante é que a gente tente, claro, primar por uma qualidade de áudio, para que as pessoas entendam, o vídeo, se a gente estiver usando um vídeo bom, mas assim, usar todos os recursos possíveis. Nós temos rádio, TV, jornal, internet, o mural do centro, o panfleto, o esquecer um livro no banco, tudo isso são ferramentas. Você vai num banco hoje, por exemplo, vai lá, tem que fazer algum pagamento, receber, deixa uma mensagem lá perto daquele lugar onde o pessoal preenche os depósitos, esquece um livro no banco da praça, você entendeu? Todos os meios possíveis de comunicação. Allan Kardec não tem aquela história lá do livro que salvou uma vida lá na ponte? Não tem isso? Foi tão bem retratada no filme também? Então, assim, o nosso boca a boca, por exemplo, olha, você conhece a Web Rádio Estação da Luz? Cara, você tá perdendo. Que eu vou te passar aqui, acessa lá. Tá aqui o link com o aplicativo, com o site. O pessoal tem um canal no YouTube. Se inscreve lá no canal no YouTube. Cara, você tá fazendo o quê? Divulgação espírita. Tá se propondo a levar a mensagem do Consolador, que tá aí o Tavares, a equipe, se esforçando para poder fazer. Porque a preocupação do Tavares não é só com esse momento aqui agora que a gente está ao vivo. É 24 horas, né, Tavares? Preocupado e ligado 24 horas para quê? Para que um conteúdo espírita chegue até você.
Agora você está na sua casa, tá, às vezes deitado numa rede, olhando para o céu, vendo as estrelas e ouvindo a gente. Aí depois que a gente acabar aqui, a rádio segue, a programação segue, feita com muito carinho, pensando em quê? Não é no Tavares que ele está pensando. Ele está pensando em você que está aí do outro lado. Então ele prepara o quê? Um momento em que vai ter música, um momento em que vai ter um estudo do evangelho, um momento em que vai ter uma palestra, um momento em que vai ter algo que possa te tocar, te ajudar a enfrentar esse momento de pandemia, por exemplo. Sabe? Um momento de prece, por exemplo, em que você está lá para baixo, e aí você tirou um tempinho, ouviu a prece, se levantou, reabasteceu de energias para seguir adiante. Então veja, todos os recursos possíveis para divulgação. Tavares, se você deixar, eu falo o tempo todo, cara. Não tem problema, não. Só tem um programa de 21 horas. Deixa eu te falar. A divulgação ela é tão importante em todos os âmbitos, em tudo que você falou. E deixa eu te contar um caso particular meu. Eu morava aqui num bairro aqui em Natal, bairro das Quintas, um bairro muito próximo do centro. E dava para ir a pé. Eu estava numa situação financeira meio periquitante. E saía a pé de casa sem destino para trabalhar. Trabalhava com vendas. E eu vou andando e eu entro numa rua, chamada Avenida 3, aqui em Natal. E quando eu entro nessa rua, atrás de um vidro de um carro, do Fusquinha, tinha uma frase. Alguém que botou lá. Sabe aquela frase que muita gente acaba vendo, e aquilo me deu um impacto. Não resolveu o problema, sabe, querido? Mas é assim, sorria, Jesus te ama. Uhum. Meu amigo, eu vi aquilo ali, aquilo veio uma energia assim, não resolveu o problema na primeira semana, mas a partir dali, daquela mensagem, certo? Eu vi quanto é importante essa mensagem de Jesus em qualquer esfera, desde que seja bem trabalhada. É algo que me renovou, eu me emociono, é uma frase minha. Sorria, Jesus te ama, e eu sempre coloco eu também, porque aquilo não resolveu a minha problemática financeira, que era o que a gente queria, mas me deu um ânimo muito grande para que pudesse enfrentar mais algum tempo daquela dificuldade. Então, você tem uma... E superar ela, né, Tavares? E superar ela, porque você está aqui hoje. Entendeu? E está aqui hoje. E é isso que a gente tem que entender, é isso que a gente precisa pensar. Porque, veja, Tavares, às vezes as pessoas nos escrevem pedindo preces, pedindo ajuda. A ajuda da espiritualidade nunca vai nos faltar. E a prova está aí, que esse exemplo que você acabou de trazer. Por quê? Aquilo que nos cabe fazer, a espiritualidade não pode fazer. A espiritualidade não pode fazer aquilo que eu preciso fazer. Cara, o que eles vão fazer? Eles vão fazer mais ou menos assim. Tavares, vira naquela rua ali. E eu sei intuitivamente, vou entrar aqui nessa rua. Presta atenção naquilo que está escrito naquele carro ali. Aí você vai, olha para aquele carro, lê, fala, opa, é isso que a espiritualidade vai fazer. Ela vai nos orientar e vai torcer para que a gente perceba essa orientação. Então veja, nesses dias de pandemia, a espiritualidade está cotidianamente nos fazendo um chamamento. Veja, prestem atenção, observem, mudem o padrão vibratório. Claro, se informe, saiba, mas não fique focado nisso que dá medo. Muda. Nós temos as obras básicas, por exemplo, vamos falar para o nosso público, nós temos as obras básicas de Kardec para serem lidas, estudadas, a Revista Espírita, temos as obras do Chico, do Divaldo, de tantos outros amigos. Vamos aproveitar esse tempo, nos informamos lá, estipulamos um tempo para a gente ter as informações, nos desligamos e vamos adentrar a isso que fortalece o nosso espírito. Porque senão nós vamos caindo e abrindo brechas para sofrermos, talvez, obsessões, fascinações coletivas. Esses dias eu falava com a minha esposa. Eu acho que nós estamos num momento, Tavares, eu falo assim, a minha esposa chama Divina, fala assim, Divina, a gente está vivendo um momento que parece que o pessoal está num estado de fascinação. Preste atenção. As pessoas elas não estão tendo um entendimento umas com as outras. Sabe? Então a gente precisa aproveitar as intuições que são trazidas a nós pela espiritualidade. Um abraço, viu, para todo mundo que está aí com a gente.
Você falando aí nessa questão, me lembrei da figurar que ele recebeu a mensagem do Chico no papel. Me lembro bem da gráfica Romano, que era, se eu não me engano, era no Paraná. Os missionários, os mensageiros, então ele mandava, pedia, vinha uma dificuldade, vinha aqueles bolinhos, a gente fazia distribuição, muitas vezes era 2 para 3 pessoas lerem. Hoje, o manancial de informação que a internet nos dá, os livros todos aí que você pode baixar, tem os livros em áudio, o livro do Chico Xavier em áudio, nosso lá em áudio, Pois é. Hoje nós temos um cabedal tão grande que a gente, há 20 anos atrás, jamais poderia imaginar, certo? A primeira vez que eu fiz a novela Nosso Lar, eu até falei para você, era em fita de cassete, que eu acho que ninguém sabe o que é. Não sabe mesmo, não. Não sabe, não. Era caixa com quase 30 fitas. Você botar aquilo ali e organizar. Você tem hoje na internet, vai lá no Google, porque antigamente o pai dos burros era o dicionário, né? Hoje, Google, né? Você bota tudo, ele vai lá. É muito farto o material. A gente está com muito material para trabalhar. Ficou tão fácil que se você está lendo o Livro dos Espíritos, por exemplo, você abriu no computador em PDF, você quer saber uma palavra, você digita a palavra, ele procura a palavra para você, te mostra onde está o que você quer. Então, olha só, antes você tinha que ler tudo para baixar o que você queria. Você ia na biblioteca, a biblioteca hoje chega na sua casa. Tavares, hoje você lê o livro no celular, você lê o livro no tablet, você lê o livro no computador, você lê o livro no papel. Veja, então a gente precisa valorizar. Quando André Luiz falava lá de um disco que ele viu lá em Nosso Lar, que o pessoal estava vendo lá, aí o disco era o quê? Era o CD. Hoje já não tem nem mais CD. Imagina a tecnologia, né? Hoje nós estamos falando aí em tecnologia de internet, né? Eu lembro quando a gente começou o 3G, 4G, está chegando 5G aí. As internets que chegam nas casas das pessoas, elas chegam de uma forma diferente já. Então, nós temos uma onda, e eu acho que é isso que a gente vai vendo. Por isso que é uma democratização dos meios de comunicação mesmo, e aí a gente vê qual o papel que o Consolador Prometido tem nesse momento em que os meios de comunicação se apresentam para nós, principalmente essa comunicação chamada internet, a rede mundial de computadores. Quando é que nós pensávamos em fazer chegar isso que a gente está falando aqui agora, Tavares, para a Elza, que está acompanhando a gente na Inglaterra, para o Adalberto, que está lá no Japão. Nós temos que fazer isso em ondas hertzianas e torcer para chegar lá, teriam que ser talvez ondas curtas, e olha lá, ele teria que ter o rádio para poder sintonizar. Não, hoje ele pega o celular, põe no aplicativo da rádio e escuta. Ah, não quero só ouvir, não, eu quero ver. Ele aperta no canal do YouTube, vai ver. Ah, não, agora eu não pude assistir agora, não, mas eu posso acompanhar depois. Então, veja, os instrumentos estão hoje ao nosso alcance. Nós temos, então, agora que fazer o nosso papel, utilizá-los de uma forma consciente e da melhor forma possível. E eu acho, sabe, Tavares, que o momento é de consolação. Precisamos instruir, mas precisamos usar a metodologia consoladora da doutrina espírita. Tá doendo? Tá, mas Jesus está com você. Vem cá, a gente tá junto nessa. Vamos superar juntos. A gente não pode abraçar, mas vamos conversar. E talvez se a gente puder ajudar de alguma forma, até materialmente, vamos ajudar. Também. Às vezes a pessoa está com uma dificuldade, e nesses tempos tão difíceis, né, às vezes a pessoa tem até vergonha de pedir, mas às vezes ela está precisando de alimentação, uma alimentação para sua família, porque às vezes ele está desempregado. O que eu posso fazer para ajudar? Entendeu? Então a gente precisa fazer também esse atendimento fraterno através da rede mundial de computadores e mostrar a beleza de Jesus. Você tem uma ideia, você falou a beleza de Jesus, e a rede mundial surgiu para dominar, como efeito de guerra, né? Para uma dominação de um sobre o outro, e ela é a forma mais democrática que existe hoje na Terra de você conseguir viver nesse planeta. Quer dizer, mesmo quando se cria uma pessoa... Cara, ela liberta. É uma coisa fantástica. A gente tem uma experiência muito bacana, que eu lembrei agora. A gente aqui na rádio.
O filme Nosso Lar estava sendo lançado, se eu não me engano, em 2012, ele foi lançado aqui no Brasil. E eu lembro que ele concorreu a um prêmio na China, eu, se eu não me engano, em Hong Kong. E nós tínhamos uma ouvinte lá em Hong Kong. Eu falei para ela assim: vamos ver se a gente consegue pegar uns depoimentos desse pessoal que vai assistir o filme. Vai assistir o filme, que ele vai ser exibido, vai participar de uma mostra de cinema, junto com outros. Você não é que a gente gravou isso, esse tempo, a gente tem a vinheta Web Rádio Fraternidade, emissora do bem na internet em português, chinês, tem os depoimentos gravados na época, com o pessoal falando o que tinha achado do filme, porque a gente usou um instrumento muito bacana. Os ouvintes nossos, Tavares, se transformaram em voluntários da rádio. Até hoje é assim. Eles se apaixonaram tanto pelo trabalho, o tanto consolo que receberam, que eles nos ajudaram. Por exemplo, quantas vezes nós tivemos... O Adalberto, que está aí, é prova em conteste disso. Ele fez uma transmissão de um seminário do Haroldo, lá do Japão, para a gente. Você lembra, Adalberto? Você lembrei disso? O Adalberto, lá da Rádio Japão, fez a transmissão do Haroldo. Eu e a minha esposa ficamos aqui de madrugada para poder receber o sinal e transmitir pela rádio. Então, veja, o Adalberto nos ajudando, assim como outros na Europa, espalhados pelo Brasil. O Haroldo ou o Divaldo ia estar em determinada cidade. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar transmitir o áudio, tal. E aí a gente passava o esquema de como é que funcionava. Eu preciso só da internet, pedir autorização para o pessoal que estava promovendo o evento, e assim fazia. O ouvinte era a ponte para que a mensagem chegasse. Hoje não, hoje é mais fácil, como a gente está vendo aqui agora. Né? O processo hoje é mais fácil. Mas antigamente a gente tinha um envolvimento. E o que isso transformou? Transformou em consolação de corações. Muitos suicídios foram evitados. E a gente precisa, quem está nos acompanhando agora, olhar com muito carinho todo o trabalho de divulgação. Eu sempre digo uma coisa, sabe, Tavares? No nosso meio de divulgação espírita, nós não somos concorrentes. Diferente do que a gente vê, às vezes, na mídia comum, emissora A, que é concorrente da B, da C, da D, que uma é líder de audiência e briga por... Não, no nosso meio, aí eu vou usar um termo entre aspas, né? Patrão é o mesmo. Nós todos trabalhamos para Jesus. O nosso objetivo é divulgar a mensagem dele, Jesus. Entendeu? Então, a gente da Rádio Fraternidade é parceiro dos nossos amigos que estão aqui com a gente, acompanhando. Entendeu? Fazendo o quê? Com que a mensagem se propague. Então, a Rádio Rio de Janeiro, Boa Nova, a Estação da Luz, a Fraternidade e tantos outros amigos dando as mãos para que o Consolador chegue. Porque o trabalho que você faz aí, Tavares, consola um aqui. O que o amigo ali faz, consola o outro lá. E assim vai. Olha, para você ter uma ideia da grandeza do que você falou, a Rádio Rio de Janeiro, a rádio com 50 anos de existência, fazer uma parceria conosco, tá entendendo? Aqui de Natal. Então, é isso. Ninguém aqui, em canto nenhum a nível, pode pensar nisso. É tudo companheiro, a gente pudesse, né, fazer tudo de uma vez só, o grande sonho que agora eu estou descobrindo, que parece que não é só meu, de ter uma TV aberta para poder divulgar e que seja de todos. Imagine isso, poder chegar na sala de cada um, né, sem custo nenhum, que é a TV aberta para as pessoas que vão assistir, é um sonho maravilhoso. Mas nós já estamos aí avançados no tempo e no espaço. Já estourou seu tempo aí, Tavares. Não, mas eu falei que eu sou igual a Chacrinha, que só termina quando acaba, não tem esse negócio não. Mas eu quero aqui falar justamente daquelas pessoas que, entre muitas, mandaram aí a Aurenice, a minha amiga Elsa, querida, minha amiga. Falei em você semana passada com a nossa irmã Amélia, lá de Angola, né? Vai fazer um programa com a gente aqui no domingo, Dia das Mães. A nossa querida Josefa, aí, Londres, né? Aí que Caiçara do Rio dos Ventos, aqui no Rio Grande do Norte. Isso mesmo. Né? A Amanda, meu amigo Arigatô, e vamos fazer o programa dia 28, vai ser arretado, viu, meu amigo? Sim, nós falamos aqui em Alamal, viu?
logo no início, a gente deu uma palavrinha aqui, relembrando que foi um grande amigo nosso, e eu tive dois grandes prazeres. Primeiro, de ver a revista, achava fantástico aquele material, como é que um material desse, bonito, as capas eram bonitas, eu fazia coleção, sabe? E os programas dele no canal do Boi, me lembro bem que tinha uns programas pela como é, parabólica. É isso mesmo. E, para mim, era uma pessoa assim, tão distante, aquele homem fazia aquelas divulgações, aqueles negócios, desculpa a expressão, era um Silvio Santos do espiritismo para mim, sabe? E depois eu tenho o prazer de conviver com ele uma semana aqui, rodando com ele para os centros aqui de Natal, uma figuraça fantástica e maravilhosa, né? E a minha amiga Socorro, né? Uma grande amiga de longa data. Então, a todos vocês, muito obrigado. Nós queríamos só pedir um pouquinho de licença a todos, inclusive ao meu amigo Rubens, para a gente fazer um pouquinho da nossa divulgação da nossa web rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. Então, além dessa programação noturna que nós temos também uma programação matutina, né? E temos programas aqui todos os dias, né? De manhã e à tarde, programas ao vivo, são 34 programas que nós temos hoje ao vivo, e amanhã, cedinho, quinta-feira, nós estamos em São Paulo, com o nosso irmão Delcio Soares, Marília Soares, o Alexandre Santos aqui de Natal, e Hugo Laércio fazendo o programa Espírita Construindo Pontes para a Eternidade. Eles vão falar sobre o Livro dos Espíritos, questões 88 a 92. Mas na terça-feira, o mesmo Delcio tem um programa aqui também de 8 horas que fala do Evangelho, em torno do Evangelho do Cristo. Logo em seguida, a partir das 19 horas, nós teremos o programa Estação da Luz 21 anos no ar, com o tema Isoldino, emissário do Consolador Prometido, com a nossa querida Mother Ruth, que fez o lançamento da biografia do meu querido Isoldino, um homem onde a humildade chegou e ficou. Fantástico, meu amigo Isoldino. E a partir das 21 horas, na terça-feira, nós vamos para o Rio de Janeiro, falar com um quarteto fantástico, a minha querida Nilceia, o Luiz, a Terezinha e a Valéria Tavares, vão fazer um mergulho no pensamento do Leon Denis, com o tema O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, já na sua terceira parte. E logo em seguida, nós teremos o programa Evangelho por Emmanuel. Todos os dias, às 23 horas, nós fazemos esse programa com diversos apresentadores e colaboradores aqui da rádio. Amanhã será o Tênis Espinheiros, com o nosso querido Amadeu Ferreira, aqui da rádio nossa, da web rádio, companheiro desde a Rádio Poti, de há 20 anos atrás, né? Vai trabalhar o que está no livro Caminho, Verdade e Vida. Na sexta-feira, logo cedinho, aí sim, Amadeu Ferreira, no programa Nos Domínios da Mediunidade, a proteção divina segundo o mérito de cada um. Ele faz na segunda de manhã e na sexta de manhã, sempre o mesmo horário, às 8 horas. Na sexta-feira, a partir das 9h30, logo em seguida, do programa do Amadeu, nós temos a nossa Silvia Almeida fazendo o programa Espírita Viver é Sempre o Melhor, trabalhando as questões de suicídios diretos e indiretos, sendo como pano de fundo o livro Memórias de um Suicida. Em seguida, na sexta-feira, a partir das 15 horas, um menino de 85 anos, meu amigo Adolfo Nogueira, lá do Rio de Janeiro, faz o programa Espírito Caminho da Redenção. Ele vai trabalhar a natureza das penas e gozos futuros. Em seguida, às 16 horas, Zezé Franco, também do Rio de Janeiro, vai fazer o programa Espírita Histórias de Espíritos. Ela vai trazer do livro Contos e Apólogos, de Chico Xavier e nosso irmão X, A Escolha do Senhor. Nós teríamos, na sexta-feira, a partir das 19 horas, o programa Cartas do Além, Cartas Consoladoras, que é um programa aqui da rádio, que a gente faz sobre aquelas cartas que Chico psicografou entre 70 e 90, mais ou menos, daqueles nossos irmãos que desencarnaram. Mas nós vamos na sexta-feira, dia 2, nós vamos fazer uma entrevista toda especial com o vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, o cadeira cativa aqui, todo mês, e basicamente ele faz programa aqui com a gente, o Geraldo Campete Sobrinho, que vai falar sobre o Livro dos Espíritos, uma programação toda especial da nossa web rádio Estação da Luz. E a partir das 21 horas, nós vamos estar com o nosso irmão Enzo Obama, aqui do Paraná, em Cascavel, a Mauri também de Cascavel,
a Livramento e o Gerard da França, o Carlos e a Cláudia do Japão, e também o Adalberto e a Lúcia, lá do Japão, fazendo o programa Espírita Dialogando com Allan Kardec, esmiuçando os textos desconhecidos. Em vez da Viagem Espírita de Kardec, que é o livro que nós estamos estudando, nós vamos fazer um trabalho todo especial sobre justamente a chamada Sexta-feira Santa. E os textos desconhecidos de Jesus Cristo, o nosso irmão Enzo vai trazer para que a gente possa aqui esmiuçar da melhor forma possível. Logo em seguida, a partir das 23 horas, Zezé Franco, do Rio de Janeiro, faz o programa O Evangelho por Emmanuel, com o tema O Máximo e o Mínimo, que está inserido no livro da Esperança. E aí, a nossa madrugada, o Espiritismo Madrugada Adentro, é um programa que começa justamente às 23 horas da sexta e termina às 6 horas da manhã do sábado. Então, qual é o objetivo? Esclarecer e consolar. Então, repassa-se programas que já foram gravados, mensagem, o Livro dos Espíritos, mensagem de Chico, música, enfim, na madrugada dentro, a mensagem consoladora de diversas formas da nossa web rádio Estação da Luz, tentando sempre esclarecer e consolar. No sábado, nós começamos às 18 horas com Livros de Luz. Esse programa é muito interessante, que é uma dica que a Zezé Franco faz todo sábado, meia hora só de programa, de um livro. E ela vai trabalhar o livro Entre Nós, da Lígia Barbieri Amaral, no sábado, a partir das 18 horas. 19 horas, o programa Estação da Luz, ano 21, o legado de Kardec para a humanidade, o nosso querido Hélio Tinoco, lá da União Espírita Cristã de Vila Velha, ali no Espírito Santo. Às 23 horas, Delcio Soares de São Paulo faz o programa Espírita, o Evangelho por Emmanuel, na Revelação Divina. E, em seguida, a partir das 23 horas, o Espiritismo Madrugada Adentro, como nós já falamos, começa às 23h45, termina às 6 horas do domingo. E, no domingo, nós iniciamos às 18 horas com a dupla dinâmica, Silvio Almeida e Cosme de Olindo, lá da Congregação Espírita Francisco de Paula, na Tijuca, no Rio de Janeiro, com o programa Atualidade do Pensamento Espírita. O tema é Relacionamentos Familiares, um desafio, interrogação. Às 21 horas do domingo, nós temos o culto do Evangelho na rádio, aquilo que a gente faz na nossa casa, a Web Rádio, a equipe da Web Rádio faz aqui no domingo a partir das 21 horas. Estamos estudando o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de papai se não nascer de novo, ressurreição e reencarnação. E terminando, o nosso querido Hugo Laércio de São Paulo vai falar do livro Esperança, dentro do programa Espírita, o Evangelho por Emmanuel. Então, é essa a nossa programação para a semana de hoje, querendo apenas aqui relatar que o nosso irmão, sem a devida autorização, porque se pedisse autorização, nós não deixaríamos, eu tenho quase certeza, meu amigo, que você também não deixaria, Rubens. O nosso irmão Manolo resolveu voltar para o plano espiritual sem nos consultar. Pois e já está lá preparando as baterias para nos receber. Grande palestrante. O homem das Ilhas Canárias, né? E aqui vai o nosso agradecimento por tudo que ele tem feito, por tudo que ele fez a nível de divulgação do Espiritismo. É verdade. Hoje, Kardecão voltou para o plano espiritual em pé e trabalhando. É isso mesmo. Você vê, né, Tavares? A gama de tarefas que vocês oferecem aos ouvintes, ao pessoal que está espalhado pelo mundo. Ou seja, existe conteúdo sendo produzido. E, às vezes, falta a gente olhar tudo isso com carinho. E o papel que você que está aí acompanhando a gente se puder, divulgue. Olha o esforço que é feito pelos nossos amigos da Estação da Luz para que esse conteúdo fantástico chegue até a gente. Então, imagine quantas pessoas podem ser consoladas. Então, você que está aí ouvindo agora, fale com seu amigo da Casa Espírita, propague, fale assim, olha, tem essa rádio, tem um trabalho muito bacana, dá uma olhadinha, acessa lá, se inscreva, é conteúdo de primeira, que vai te ajudar a se esclarecer e a se consolar. Meu amigo Rubens, eu queria lhe pedir, ele não combinou isso, né? Eu estou pedindo aqui, mas você poderia falar um pouquinho da programação
da Web Rádio Fraternidade. Por favor. Não, mas não, a gente, assim, não, claro. A gente, O que é que vocês têm, o que é que vocês oferecem? Também divulgue, porque também do mesmo jeito, né? A gente precisa. não, assim, porque sabe o que... Fraternidade, Rio de Janeiro, todas, né? Você sabe que aqui, assim, quando a gente vê um trabalho feito de uma forma séria, de uma forma onde o amor se faz presente, a gente fica muito feliz, sabe? Então, assim, quando eu estou falando isso aqui, Tavares, é uma forma de reconhecimento a esse esforço, a essa dedicação que você empenha nesses mais de 20 anos. Porque a gente sabe que não é fácil, mas a gente está aqui, a gente faz o nosso trabalho, é um trabalho simples, como esse seu. A gente está aqui, o estúdio é uma sala aqui, como diz Eulália Bueno, é uma manjedoura, mas é bem pequenininha, era o meu escritório de trabalho e que se transformou num estúdio. Vez ou outro passa o nosso cachorrinho que a gente herdou latindo. Falou, gente, entenda. Mas o que eu quero dizer? É que o amor é que tem que estar junto. Então, o que a gente prepara? A nossa programação ela foi montada de uma forma semanal. Então, o que a gente tem? A gente tem a rádio toca 24 horas e ela mescla uma programação com música, com reprise de palestras, transmissões ao vivo e rádio novela. Então, por exemplo, o Evangelho no Lar, achei muito bacana você falar do Evangelho. A gente tem um programa com o Evangelho também. E assim, o estudo do Livro dos Espíritos, o estudo do Evangelho. O programa que a gente tinha na rádio, a gente trouxe para cá, então ele continua, ele faz parte. A rádio nasceu a partir daquele programa que acabou, mas que ele continua aqui na rádio. Então, assim, para que o pessoal está nos acompanhando, a gente tem assim, a gente começou, desde quando começou a rádio, nós temos na grade da emissora 5 palestras que tocam na semana. Então, assim, para que a pessoa possa entender, a gente tem uma palestra que toca sempre 3 horas da manhã, 8 horas da manhã, 1 hora da tarde, 8 horas da noite e 23 horas. São palestras gravadas, que a gente transmitiu e que a gente reprisa. Então, a palestra que na segunda-feira, que tocou 3 horas da manhã, na terça-feira, aquela mesma palestra vai tocar terça-feira, 8 horas da manhã. A que tocou 8 horas da manhã, toca 1 hora da tarde. Ela fica em rodízio durante uma semana, tentando atender vários públicos. Atender aquela audiência que o rádio tem, que é uma audiência rotativa. A gente tem um programa de preces que é feito ao vivo de segunda a sexta, 6 horas da manhã, comigo. Dura meia hora, a gente traz sempre uma mensagem de um recorte de palestra, um texto, uma mensagem, algumas palavras de ânimo e uma prece. E assim vai. Nós apresentamos radionovelas. Então, por exemplo, está no ar, se eu não me engano, dentro do espaço de radionovela que a gente tem, sempre 10 horas da manhã, 22h10 e 2 horas da manhã, então 2 da manhã, 10 da manhã e 22 horas, rádio novela. Então tá no ar hoje Sexo e Destino. E assim vai, sabe, Tavares? No site da rádio, radiofraternidade.com.br, a gente tem um banner lá que mostra a nossa programação. E a gente está sempre assim, transmissão ao vivo, final de semana, na sua grande maioria, né, a gente transmitindo eventos ao vivo, congressos, fóruns, semanas, e é isso. Muito bem. Você viu que o estúdio mudou aqui, né? Porque tudo aqui aqui é o mesmo quarto seu, viu, amigo? Só que você está aí no Minas e eu estou aqui. Mas aí, sabe... Eu tenho esse negócio aqui que é um sonho, né? Do estúdio desse jeito, né? Porque eu também tenho. Eu também tenho. Sabe, Tavares, uma vez, olha para você ver aqui, eu vou contar mais, desculpa, eu tô tomando essa vez aqui. Nós recebemos uma visita de uma ouvinte nossa, a Mônica, polonesa. Ela é polonesa mesmo, só que ela fala muito bem o português. Ela esteve aqui com a gente, ela ouvia rádio lá na Polônia,
Ela fazia um trabalho, ela era guia turística na época, hoje ela está no plano espiritual, né? Mas ela era guia turística e por isso ela falava o português, falava muito bem. E ela vinha todo ano no Brasil se abastecer de energia visitando as casas espíritas. E em um dado momento lá, ela conheceu a Rádio Fraternidade. Então, na sua próxima vinda ao Brasil, o sonho dela era conhecer a rádio. Ela teve aqui, ó, nesse quartinho aqui do meu lado, aqui, ó, aqui com a gente aqui. Quando ela entrou aqui, que ela viu como era a rádio, ela chorou. Porque qual que era a ideia dela? Ela imaginou uma rádio, como essa estrutura que a gente conhece realmente. Mas esse é também, Tavares, um diferencial que a rede mundial de computadores nos possibilita, que é montar uma estrutura de divulgação com um custo baixo. Você não precisa de ter uma antena, você não precisa de ter aqueles equipamentos assim, sabe? Dá para fazer algo bom e que o amor possa complementar talvez um pouquinho de algumas dificuldades técnicas. Então é isso. Então eu nunca esqueci esse carinho que a gente teve da Mônica, sabe? Então, e assim é isso que você... Porque veja, você... o trabalho que vocês fazem aí é o mesmo que a gente faz aqui. Tem algumas dificuldades técnicas? Tem, mas o amor compensa, o amor que a gente dedica a isso, sabe? E você falando dessa forma, também teve uma moça aqui, uma amiga que hoje coopera, não, eu queria ir conhecer como é o estúdio. Eu digo, não, amiga, é uma mesa aqui no quartinho e pronto, porque aí a pessoa faz a ideia, né, daquela coisa, mas na realidade é só muito mais boa vontade do que qualquer outra coisa. Tavares, isso mostra que não precisa muito para levar a mensagem do Cristo. Nós não precisamos de muito. Isso é muito sério, viu, Tavares? Não precisamos de muito para fazer esse trabalho. Precisamos de boa vontade e seriedade. Maravilha. Você faria... Cara, deu 1h40. E daqui eu vou emendar, daqui a pouco eu começo outro programa, mas é uma beleza. Você faz a prece de encerramento e agradecimento, e a gente já próxima outras conversas divinas, lindas e maravilhosas como foi essa. É um momento de muita alegria, porque eu consegui juntar você em uma data muito importante no nosso planeta Terra. O exemplo daquele que foi o bom senso encarnado. E um preito de gratidão por toda a eternidade, enquanto o planeta Terra existir, aquele que trouxe para nós de forma tão bela e tão bonita, tão consoladora e tão esclarecedora as mensagens do Cristo através do Espírito. Então, juntamos algo maravilhoso. Por isso que 1h40 para mim não foi absolutamente nada. Eu podia ficar aqui até amanhã de manhã conversando com você, que seria um prazer inenarrável. Muito obrigado, meu amigo. A prece de agradecimento. Senhor Jesus, o que dizer senão muito obrigado pela oportunidade que nos destes de aqui nos encontrarmos nesses minutos com amigos tão queridos. Temos vivenciado, Senhor, dias desafiadores, lutas íntimas para vencer o homem velho que ainda carregamos, mas confiantes em Ti, que dirige essa nau, Senhor, que nos inspira. Permita que os Teus emissários venham ao encontro de todos nós que aqui nos encontramos nesse momento, trazendo o bálsamo da paz, da esperança, do fortalecimento para que a gente siga adiante, superando cada adversidade. Talvez você que esteja nos ouvindo agora passe por alguma situação difícil, mas nesse momento no orbe, quem não passa? Todos nós estamos enfrentando a turbulência desse momento de transição planetária. Mas, ao mesmo tempo,
lembramos dele, Jesus, dizendo: vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, que sereis aliviados e consolados. E ele disse também: sou grande médico de vossas almas, e venho vos trazer o remédio que há de curá-las. Jesus está conosco sempre. Que possamos nós outros também estarmos com Ele, hoje e sempre. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Kardec. Muito obrigado, Chico Xavier. Que assim seja. Graças a Deus. E enquanto, meu amigo, você cantava a Sinfonia do Amor, o Amor em Pessoa resolveu nos visitar. Ela tem uma mensagem muito bonita para todos nós, e a gente deixa como mensagem para todos. É uma hora divina, sagrada, porque é a mãe do próprio Cristo. Sim. Ele falar do seu amor incondicional. Minha mãe está aqui. Muito obrigado. Uma boa noite. Que assim seja.